Eu vou tentar chamar um professor que ele deu aula comigo, Russan. Olha o nome, Russan. Ele é russo? Não, ele era... Piadinha ruim. Putz, o Russan... Ai, que país ele era? Esqueci de que país do Oriente Médio ele era. Mas, enfim. Ele falou um dia que ele tinha dificuldade de diferenciar mangueira e manteiga. Pra mim, são duas palavras totalmente diferentes. Pra ele, eram palavras muito parecidas que ele poderia confundir uma com a outra. Então, às vezes, a gente brasileiro fala assim, mas daqui tá de boa, eu posso pronunciar dessa forma aqui que tá tudo certo, mas na verdade você tá falando uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que se atentar a essas questões também da pronúncia, porque senão você causa um grande problema. Ninguém tá falando pra você ser perfeito. A gente tá querendo falar que quem quiser que se aperfeiçoe. Uhum. Entendeu? E não deixam as outras pessoas, assim como eu deixei, porque não estão fazendo certo, também não... meio que cagar a verdade ali. Não, olha, você tem que falar do jeito que você aprendeu a falar o português. Não, cara, se eu quero falar melhor, se eu quero focar na minha pronúncia, foque. Esquece as outras pessoas. Exatamente. Putz, eu ia falar uma coisa, mas acabei de perder a minha linha Eu de lembrei de raciocínio. uma outra coisa que também uma vez me chamaram a atenção, que foi do cheap and sheet. Não, Sheep. que é... Navio e batata? Não, Sheep? não, era Sheep. o do barato e ovelha. Elas cheap, são... É cheap and cheap. Sheep. Elas são... E também você tem um cheap... É muita coisa. É muita coisa. Aí, a gente esquece. essa é um pouco mais, vou dizer, grave. Porque é o som do SH e do CH, né? O som do CH em inglês é som de ch. Como, por exemplo, na palavra teacher. Beleza, é uma coisa. Ah, cara. Agora... Eu vou te falar. You teacher. You teacher. Então, pessoal, o teacher. primeiro T, ele é seco, ó. T é teacher, não teacher. Muitas pessoas falam teacher, com esse CH no começo também. Não soa legal. É teacher, teacher. Novamente falando dessa questão de regionalismo, coisas que pra gente não importa, pra eles importam, né? Então, gente, o som do t, esse T seco, e o som do ch, totalmente diferente. Você forma palavras diferentes. Então, você tem a palavra sweet, ó, T seco, sweet, doce, switch, mudar, trocar, switch, ó, esse ch, entendeu? Olha a palavra share, compartilhar, share. A palavra cadeira, chair. A diferença é do ch pro ch, só. Então você forma outra palavra completamente diferente. E a gente está acostumado a pronunciar o CH com esse som de ch, por conta, ó, chapéu. Né? O CH a gente fala ch, mas no inglês é ch. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vi um vídeo no Instagram que era... Mas esse era o cara falando, ele já era americano, e ele foi falar, não lembro de que país ele era, e ele foi falar quiche. E aí ele leu como se escreve, e ele falou quick pra garçonete. Can we have a quick? E é como se saísse uma rapidinha, e aí ela dá um tapa na cara dele. Eu te mandei esse vídeo. Mandou? E aí o cara fala assim, não, essa palavra se fala quiche, porque ele leu no menu. E essa pronúncia errada aí dá... Ele tá na cadeia, né, pra esse cara. Outra coisa que eu queria mencionar é que no Instagram, né, pelo menos na nossa bolha, que a gente consome muita coisa de inglês, tem muito professor que defende muito ferrenhamente essa questão de, olha, as pessoas vão entender, é contexto, mas a gente tá falando aqui. Depende, né? Só que todos os professores que eu ouço, que eu vejo no Instagram, falam em inglês, primeiro, mais puxado ou pro americano ou pro britânico, e isso muito bem definido e tudo muito bem pronunciado. Exato. Porque passa o que a gente falou antes, credibilidade. A gente tá falando sobre credibilidade. Exato. Então, se eu falo inglês prolongando o som das palavras, vão me entender? Vão me entender, vão achar bonitinho? Vão. Só que ainda assim eu gero muito ruído. Eu lembro quando eu trabalhava no aeroporto, e aí tinha uma cliente, se eu não me engano ela era da Austrália, mas não tenho certeza. E ela tinha perdido o voo dela, só que a bagagem dela não tinha vindo. A bagagem ficou na companhia internacional. E aí às vezes os clientes brasileiros estão muito nervosos, e eles não confiam em você,
Eles não querem nem que você ajude o gringo. Não, não, não. O cara falou assim pra ele. Não, deixa que eu falo. Eu falo inglês, eu falo com ela. Aí fala assim, ó. You have to go to Terminal 3 to get your baggage. Putz. Tipo, não. You need to go to Terminal 3 to get your baggage. É diferente. Dá pra entender o que ele fala? Dá. Mas imagine só esse cara em cima de um palco falando pra diversas pessoas, falando dessa forma. Entendeu? Num TED Talks, por exemplo. Eu sou um grande consumidor de TED Talks. Pra você que não conhece qual é o TED Talks, pesquisa aí, ó. T, é o ursinho TED, né? T-E-D, aí T-A-L-K-S. TED Talks. O TED Talks é um site de palestras e, aliás, tem diversos assuntos diferentes. Então, se você se interessa por gastronomia, ciência, história, arquitetura, tudo vai ter lá. E todo mundo que sobe lá fala um inglês muito bem pronunciado. Quando eu ver alguém falando de uma forma diferente, aí eu posso até repensar o modo que eu penso hoje. Né? Mas, é a minha opinião. Agora, eu vou até pontuar algo aqui, que é assim, ó. Pra quem ainda não tá falando inglês, ou pra quem tá estudando, como que se diz? É processo. Primeiro você vai falar errado, pra depois você falar certo. Ninguém aqui, a gente não tá querendo dizer que em 3 meses você tem que saber a diferença deles. Mas é algo que você precisa saber a diferença, entendeu? Porque ou você tá falando assim, um exemplo, você tá falando travando, é parte do processo. Totalmente. Então é parte do processo. O que a gente tá querendo... Ó, uma coisa é fato, cara, o inglês é a vida toda estudando. Indiferente, né? Se você, eu não tô falando que você precisa estar com um caderno ali, mas você precisa estar praticando a vida toda, senão você vai esquecer. Essas palavras têm pequenas diferenças de uma para outra. Se você não fala, você vai esquecer, assim como eu já esqueci algumas. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é para você se aperfeiçoar quando você já tiver, enquanto você está aprendendo. Olha, cara, eu não consigo falar essa palavra. Ó, então eu vou aprendendo as próximas. E aí, porque assim, o inglês, primeiro você vai aprendendo ali as mais fáceis e depois que você vai melhorando a sua língua, a forma de falar, até a mesma dicção, aí você consegue falar as palavras mais difíceis. Que você tem várias palavras que é muito difícil. Então, o que a gente está querendo dizer é isso, né, cara? Primeiro você vai falar. É um aprendizado, que nem a gente quando aprende a falar o português, quando você é criança. Primeiro você fala tol, para depois você fala sol. Primeiro você fala papa, para depois falar papai. Então, é parte do aprendizado. Mas é algo bom, a gente está sempre se aperfeiçoando, cara. A gente não se acomodar, não ter o comodismo. Sabe o que eu lembrei? Lembrei de quando eu entrevistei, aqui no podcast mesmo, ano passado, meu amigo americano, né? Ele veio aqui pro Brasil pela 9ª vez, só que ele não fala português. Tipo, ele entende, mas na hora de falar, ele não fala. E a gente tava falando sobre música. E aí ele falou, Michael Tello. Eu falei, Michael Tello? Eu falei, quem é Michael Tello? Eu fiquei tentando pensar assim, eu falei, meu, que cantor americano é esse que eu não faço a mínima ideia de quem ele tá falando? Ele falou, não é americano não, é brasileiro. Eu falei, brasileiro? Eu falei, Michael Tello. Sabe quem era? Michel Teló. Mas, cara, na hora eu tava assim, não, peraí, mas Michael Tello, quem é esse Tello? Tipo, é um cantor de pop americano? Até eu associar, você tá falando da música brasileira, e aí sim que ficou mais fácil. Mas, cara, olha só isso, então...